Laiane, olha, eu tenho pensamentos muito acelerados, né? Eu vi essa pergunta, achei interessante. Eu penso muito e isso me traz várias. Eu acordo no meio da noite pensando coisa ruim e eu vou dormir já acordo no meio da noite pensando, ai meu Deus, a escola do menino, isso, aquilo, e o problema com meu marido, isso que eu tenho que resolver. E meus pensamentos são assim o dia inteiro e parece que a minha mente não tem paz, né? Então, o que eu gostaria de ensinar para vocês são dois métodos que eu ensino no nosso curso Sem Crise em 30. Porque no curso Sem Crise em 30, gente, não é só alimentação, não é só os pilares, né, que eu falei para vocês durante essas aulas. Nós temos lá no curso as aulas que são de saúde emocional. Então, eu ensino sobre o controle das emoções, eu ensino também sobre coisas que eu aprendi que foi muito legal. Então, tem lá várias palestras que são de saúde emocional, sobre o controle do medo, controle das emoções, né, sobre como evitar alguns processos, sobre como sair de alguns processos, está lá no nosso curso. Mas um deles que eu vou te ensinar é que a gente tem a mania, como ansioso, de ter um processo chamado ruminação. O que é ruminação? É igual a vaquinha, exatamente igual. A vaquinha vai lá, ela come e aí ela deita e ela fica ruminando, né? Ou seja, ela fica voltando aquilo, voltando aquilo. Então, nós com perfis de ansiedade, nós que sofremos o processo da ansiedade, temos o perfil de ir para a cama ou deitar no sofá ou ir descansar e começar a vir vários pensamentos, principalmente daquilo que não te agradou. Ah, meu marido falou desse jeito comigo, né? Ele não gostei. Aí você começa a pensar em coisas bem catastróficas, tipo, então ele é assim, talvez ele poderia até me agredir, olha só. Ele me falou isso, pode ser que ele me desse até um tapa. E aí começa a vir alguns tipos de pensamentos assim, entendeu? E aí vem outra coisa. Ah, a professora do meu filho me falou pra mim dessa forma. Pois é, deve que na sala de aula ela faz isso com o menino. Então começa a vir esses processos. Você começa a ruminar o pensamento e aí em cima dele você ainda constrói histórias e essas histórias faz com que seu coração acelere, você fique respirando mal e aí começa todo o processo da crise de ansiedade, né? Então, a partir de hoje, comece a fazer um exercício que não se chama ruminação, se chama reavaliação. Então, quando você deitar ou quando você parar e vir aquele pensamento daquilo que você não gostou, que você vai começar a pensar naquilo e entrar naquele quadro, você agora começa a reavaliar o processo, né? Peraí, o que essa pessoa me disse? Foi legal? Não. Eu gostei do que ela falou? De jeito nenhum. Ela poderia ter dito de outra forma? Poderia. Como que ela poderia ter dito? Ela poderia ter dito, olha, meu bem, você poderia buscar para mim, por gentileza, né? Ela não precisava ter sido grossa comigo. Tá, e agora, o que eu vou fazer para resolver o processo? Então, eu vou fazer o quê? Quando a pessoa falar comigo de novo, eu vou dizer, querido, pode falar de outra forma, por favor? Ou então eu vou chamar essa pessoa e vou dizer, olha, lembra aquele momento? Você falou assim, me desagradou, foi desagradável para mim. Você poderia se portar de outra forma, por favor? Você poderia falar de outra forma, por favor? Então, esse processo de você reavaliar e criar outro cenário positivo, ou seja, de como vai ter a resolução, faz com que você não entre em crise de ansiedade. Tá bom? Então, espero que te ajude muito, você que mandou para mim essa questão de ter esse problema relacionado a esses pensamentos acelerados, né, e tudo. Então, quando você for pensar, quando você for começar a pensar em alguma coisa que veio, você agora tenta se acalmar e falar, não, eu não posso fazer ruminação, eu tenho que fazer reavaliação. Então tá, eu vou pensar, tá bom, eu tenho o problema do filho, eu tenho isso com a escola, eu tenho isso em tal lugar, mas como que eu reavalio e encaixo isso de forma a dar solução? Então é isso que a gente tem que treinar nossa mente para pensar, na solução, porque senão a gente fica preso no problema, né? E o problema é geralmente algo que poderia acontecer, que deveria ter acontecido, porque é assim, a pessoa com depressão, ela é presa geralmente no passado, a pessoa com ansiedade, ela é presa no futuro, a expectativa dela daquilo que poderia acontecer, que deveria acontecer, que não aconteceu, ou que você queria que acontecesse de outra forma, e aí você acaba criando o quadro futuro. Então aprender a reavaliar é uma das coisas mais importantes para nós, tá certo?